Oi gente, eu sou a Paty e hoje vou falar sobre o livro A Prisão do Rei, da Victoria Aveyard, que é o terceiro livro da série da Rainha Vermelha, lançado pela editora seguinte. Como esse é o terceiro livro de uma série, vai ter spoilers para quem não leu os outros livros, mas se você já leu A Rainha Vermelha, já leu Espada de Vidro, não se preocupe porque não vai ter spoilers desse terceiro livro. O livro começa exatamente como terminou Espada de Vidro, com a Mare sendo prisioneira do Maven, e ao longo do livro nós vamos vendo isso pelo ponto de vista dela, a forma que ela é mantida como prisioneira, esse novo contato que agora ela tem com o Maven, os planos que o rei tem para ela e para a Guarda Escarlate, e ao mesmo tempo nós vamos vendo o que está acontecendo com a Guarda Escarlate, os planos deles para resgatar a Mare e atacar o rei, mas isso no ponto de vista da Cameron, que é aquela sangue nova que nós conhecemos no segundo livro. E eu não gostei, gente, dessa escolha, porque a Cameron mostrou ser uma personagem muito chata. Ela reclama de tudo, às vezes parece que ela não está a favor da Guarda Escarlate, que ela está ali por obrigação mesmo e para salvar o irmão dela. Parece que ela não se importa com as coisas, não se importa com a causa, então eu não entendi o propósito de nós vermos a Guarda Escarlate pelo ponto de vista dela. Eu acho que teria ficado muito mais interessante se fosse o ponto de vista da Farley, que foi uma personagem que eu achei muito legal nesse terceiro livro. Ou pelo menos termos o ponto de vista do Carl, que é um personagem de extrema importância para a história. Como a Mary está longe do Carl e a Cameron não gosta dele, nós não sabemos exatamente o que acontece com ele nesse período em que a Mary está aprisionada. Então, por causa disso, eu achei que o Carl ficou muito apagado na maior parte do livro e ele continua sendo um personagem que eu não me importo tanto. E eu acho que a culpa disso é porque nós não vemos tanto o lado dele da história. Eu estou torcendo muito para que o último livro tenha o ponto de vista dos dois irmãos, do Carl e do Maven, porque eu acho que a história vai ficar muito mais interessante. O livro se estende muito com cenas da Mare como prisioneira, então isso deixou a leitura muito arrastada na maior parte. Parece que a gente fica o tempo todo esperando que ela seja resgatada e isso faz com que as outras coisas que acontecem no meio disso não sejam tão interessantes. Eu até pensei que teria muito mais desse relacionamento da Mare com o Maven por causa disso, mas na verdade teve muito menos diálogos entre eles do que eu pensei que teria. A gente vê muito dos planos dele contra a Guarda Escarlate, quais são os seus próximos passos, as suas alianças. Então a prisão da Mare mostra muito mais a parte de estratégias políticas do que a aproximação entre os personagens. Uma coisa que eu achei muito interessante é que agora o Maven não está sendo mais controlado pela Rainha Elara. Então a gente acaba descobrindo quem é ele de verdade, quais são as influências que a Elara tinha nas atitudes dele que agora ele perdeu. Também é muito interessante saber se ele tem um sentimento pela Mary ou se é só obsessão mesmo que ele sente por ela. E como a Mary ainda lida com esse coração partido, se ainda existe sentimento pelo Maven mesmo depois de tudo que ele fez. Tudo isso são questões que eu acho muito interessante e que mesmo sendo mostrado um pouco no livro, eu acho que a autora poderia ter aproveitado muito mais. Eu ainda tenho a impressão que a Mary é uma protagonista que ainda não tem uma personalidade definida. Parece que ela só aparenta ser uma líder, mas na verdade ela não mostra muita liderança. Nesse terceiro livro eu senti que ela não faz absolutamente nada e que são os outros personagens que fazem a história desse livro. Em relação à parte política, foi muito legal ver as alianças e os inimigos do rei. Então surgem novos personagens, outros reis de outros reinos, e isso foi muito legal. O ponto alto pra mim do livro foi um personagem que me surpreendeu muito. As atitudes que esse personagem tomou na história foi muito diferente do que a gente conhecia nos outros livros. Então a gente passa a ter mais empatia e gostar desse personagem nesse terceiro volume. Então eu fiquei muito surpreendida com isso durante a leitura e foi o que eu mais gostei no livro, e é por isso que eu não vou contar quem é esse personagem para não estragar a surpresa. Outra coisa que eu gostei bastante no livro foram as cenas de luta. Eu achei que elas deram uma boa melhorada nesse terceiro livro. Parece que as cenas ficaram mais visuais, principalmente em relação aos poderes usados. Porém, no final do livro eu estava bem empolgada com cenas bem legais e de repente a história muda de direção e você fica sem entender direito o que aconteceu. Como vocês devem perceber, teve muitas coisas que eu gostei no livro, mas ao mesmo tempo ele me decepcionou bastante. Infelizmente, esse foi o livro que eu menos gostei da série, mas apesar disso eu quero muito saber como a história vai terminar. Esse daqui é o penúltimo livro da série, que muita gente, inclusive eu, estava pensando que era o último, mas tem mais um livro pela frente e eu espero muito que o final não decepcione.
E é isso, gente. Comente aqui embaixo quais são as suas expectativas pro livro. E se você já leu ele, comente se você concorda ou não comigo. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Se você for comprar o livro, aproveite e compre pelos links do canal que eu vou deixar na caixa de descrição. Se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também. E até o próximo vídeo. Tchau!